Gente, tudo bom com vocês, meus amores? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma história aqui. Bom, tá chegando agora, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, que é muito importante pra gente, tá? De coração. Compartilha esse vídeo se você acha que alguém deve ouvir. E se quiser mandar sua história, o e-mail está passando na nossa telinha. Hoje, gente, é mais ou menos um update, uma continuação da história de Amélia. Vocês lembram do vídeo que saiu há poucos dias, Cansei de Ser Amélia, né? Que ela fazia tudo dentro de casa, arrumava, limpava, e ela estava cansada. Deixa eu até ver que dia esse vídeo saiu, mas ela já estava cansada. Nossa diva estava cansada de fazer tudo. E eu não tiro a razão dela não, tá? Porque eu vou te falar, minha filha, cuidar de uma casa é tenso, hein? Ó, deixa eu ver aqui. Que dia que ela mandou? Será que foi no canal? Gente, é porque são dois canais, né? Aí eu fico, será que foi nesse ou no outro canal? Acho que foi nesse aqui, quer ver? Cansei de Ser Amélia. Tem uma semana que eu gravei, tá? Ela veio dar um update. Eu quero dizer aqui que essa história, gente, ela mandou já tem um tempo. Cansei de Ser Amélia, que foi a primeira que eu gravei. Então, assim que a história dela foi ao ar, ela falou assim, nossa, Dani, eu nem sabia que minha história ia sair ainda, porque já tem tanto tempo que eu mandei, mas saiu, né? Quem é a Amélia? A Amélia é aquela pessoa, né, que vive ali pro marido, vive pra casa, né? Então, tivemos muitos comentários até no vídeo dela, vou deixar aqui embaixo e vamos ao update da história dela. Bom dia, Beto, Alices, Romeus e Jurandis. Dani amada, você enfim leu minha história, Cansei de Ser Amélia. Ainda me lembro no dia que eu escrevi. Eu estava sozinha em casa tentando entender o que estava acontecendo. Eu queria muito desabafar naquele momento e pensei em você. Quando eu vi, fui percebendo que ficou curta e resumida, pois eu estava com pressa. Li alguns comentários nos quais eu não me senti muito bem. Pois bem, voltei aqui para contar com mais detalhes. Bom, Dani, eu cresci numa família em que eu era muito parecida com muitas Alices aqui. Família simples, mãe doméstica, pai carpinteiro, analfabeto e alcoólatra. Eu sou a penúltima filha, cresci vendo minhas irmãs mais velhas trabalhando desde novas, casando cedo, grávidas e suportando casamentos ruins. Eu, graças a muitas ótimas pessoas que passaram pela minha vida, eu aprendi que era preciso mais que isso. Então eu sempre estudei, terminei meus estudos e, como eu disse, só não fiz faculdade. Mas não foi por falta de vontade, mas foi por falta de condições. Eu não tinha como pagar. Trabalhei desde os 13 anos para ter minhas coisas. Namorei muito, curti minha juventude, aproveitei. Eu tenho uma irmã que sempre dizia que tinha que se casar virgem, mas eu sempre fui mais mente aberta. Eu não saía com qualquer um, mas também quando namorava alguém legal, não me prendia a esse padrão de casar virgem e não me arrependo. Uma coisa que sempre busquei foi aprovação. Porém, hoje eu sei que eu precisava me tratar e fui atrás. Então, quando eu conheci Jurandir, ele estava com 28 anos e eu 24. Eu estava numa fase boa da minha vida, porém eu estava tendo muitos desentendimentos com a minha mãe e com meu irmão que morava comigo. Jurandir também tinha problemas com a mãe dele. Lembrando que quando resolvemos casar, ele já trabalhava. Lembra que eu falei na primeira história que eu dei um ultimato a ele? Pois bem, ele já tinha um emprego e eu também, né? Eu já estava no emprego há 3 anos. Nós estávamos bem, então resolvemos morar juntos. Dani, uma pessoa que atrapalhou muito o nosso casamento foi a mãe dele. Tudo ela se metia. Ela achava que podia mandar na gente, tomar decisões. Ela que incentivava ele a assistir vídeos pornôs que ele adorava na época. Por fim, resolvemos morar juntos para se livrar de nossas famílias. Foi certo? Claro que não, né, gente? Hoje eu sei que nós fizemos errado, mas no momento parecia ser a única saída.
A mãe dele parecia querer se livrar dele, porque na verdade ele era o encosto para ela e ela queria jogar para boba aqui, né? Enfim, o começo não foi fácil. Lutamos muito para conquistar nossas coisas, mas como eu já disse, era tudo eu encabeçando tudo. Tudo, mas tudo mesmo, Dani. Mas por que eu fazia isso? Na época eu pensava, já que ele não tem atitude, eu tinha. Mas pensando no futuro, sabe? Pensando, eu não posso ficar parado igual a ele. E foi onde a bola de neve começou a aumentar. Ele, vendo que eu dava conta, ele foi ficando folgado e deixando tudo pra mim. Ele ficava confortável e eu estressada. Ele sempre egoísta, pensava nele. Se tinha um bolo pra ele comer, ele comia tudo e não pensava em mim. Tipo, vou deixar um pedaço pra ela, né? Como funcionário, ele era um dos melhores. Nunca chegava tarde, cumpria horários, enfim, tudo certo. Mas chegava em casa, gente, o que eu ouvia de reclamação. Dani, essa minha irmã que disse que tinha que casar virgem, vou dar o nome dela de Carla. Carla era aquilo que tudo diz, temos que fazer as coisas para agradar a Deus. Então eu me deixava influenciar muito por ela e ela falava, tem que ter paciência, é assim mesmo, o homem é assim, reza, pede a Deus, Deus vai melhorar seu casamento. Você tem que ver que ele não tem vícios. Tipo, sabe aquela coisa que eu falo que minha mãe falava, que eu tenho horror de ouvir? Ruim com ele, pior sem ele? Era mais ou menos isso aí que a irmã dela falava, né? Mas nossa, que marido maravilhoso. Ele não tem vícios, né? Deus vai mudar seu casamento, né? Por aí. Bom, eu acabava me deixando levar por isso. Gente, não me julguem. Eu sei que eu não deveria ter deixado acontecer, mas foi uma fase. Eu queria ter um casamento legal, eu queria conquistar nossas coisas. Mas fiquem tranquilas que essa história vai mudar e eu mudei. Mas vamos seguir a história, porque vocês, assim como eu, querem história longa. Carla e a Nádia, da sogra, sempre se metendo, como eu disse. E eu sempre estressada. Como me fazia mal. Dani, era muita raiva acumulada. Jurandir sempre sendo moleque. Uma vez fui viajar com meu filho mais velho, na época ele tinha quase 2 aninhos. Ficamos 15 dias fora e Jurandir em casa. Quando voltamos, ele sabia que íamos chegar às 6 da manhã. Dani, não tinha leite para o menino tomar. Ele não foi capaz de se preocupar com a gente. Eu pensava, bom, ele vai no mercado, vai fazer um café da manhã e vai deixar pra gente, né? Gente, eu e meu filho chegamos morrendo de fome, não tinha nada em casa para comer. Outro caso que balançou muito o casamento foi quando eu resolvi fazer um regime. Eu queria me ver bem, sabe? Eu estava me cuidando. Me fez tão bem, pintei o cabelo, estava bonita. Mas numa briga que tivemos, por ele assistir filme pornô, chamei a mãe dele para conversar. E quem sabe assim, ela sendo mulher, me entenderia. Gente, foi a pior coisa que eu fiz. Ela, como sempre, tratou ele como coitado. Disse que porque eu estava me arrumando tanto, ela estava insinuando que eu tinha outro homem. Gente, ela falou que eu estava errada, que eu não ia achar um homem igual a ele. Enfim, acabamos tendo uma guerra em família, eu fiquei 7 anos sem falar com ela. Meu casamento teve muitos momentos assim, discussões, brigas, eu não suportava a lerdeza dele, a calma em tudo, a falta de preocupação com as coisas. Como homem, ele não tinha iniciativa, não tinha atitude. Dani, hoje eu vejo o quanto eu suportei, o quão me dediquei e me esforcei para dar certo. Eu tinha uma rotina bem puxada, cuidava da casa, das coisas e ainda trabalhava fora. Claro que hoje eu não faria desse jeito, mas precisamos aprender com o tempo, né? Com essa briga que eu tive com a mãe dele e ela se afastando de nós, percebi que deu uma melhorada. Ele começou a ser diferente, me tratava melhor. Ele não ia lá e ela não enchia a cabeça dele. Então resolvemos ter nosso segundo filho. O tempo foi passando e no meio disso tudo ele fazia as dele. Cansei de ver ele bater no portão e saindo dizendo que ia se matar depois de alguma discussão. E eu ficava tensa, óbvio. No fim, nunca fez, né? Era tudo para se vitimizar. Eram tantas atitudes infantis e isso ia acabando com o que eu sentia por ele. Mas mesmo assim eu ainda tentava conversar. E aí que estava meu erro, tentar melhorar o que não tinha mais jeito. Tudo estava indo mais ou menos, até chegar a tal pandemia.
Meu caçulo tinha acabado de nascer. Então, sem aulas, eu ficava muito tempo em casa. O horário do trabalho dele mudou. Começamos a ter problemas financeiros. Resolvemos vender nossa casa, que era pequena. A ideia era comprar uma maior. Porém, foi o pior momento de todo o nosso casamento. E foi aí que começou a andar para trás. Gente, foi tantos problemas que foram aparecendo e tudo ele jogava para mim. Disse para ele que eu não estava aguentando mais e fui jogando para ele. Dani, para você ver se ele... Eu queria ver se ele tomava frente, sabe? Se ele corria atrás. Começando com o vizinho, que eu estava de resguardo desse último filho. Esse vizinho fazia barulho, fazia bagunça de madrugada, usava furadeiro o dia inteiro. Era insuportável. E eu falava, Jurandir, vai lá falar com ele que eu tenho que dormir. Eu preciso descansar. Ele chegava, falava algo e não resolvia. Isso me desanimava, pensava, cadê o homem para defender a família? Até que numa tarde de domingo eu explodi, fui lá e fiz maior escândalo. Enfim, foi mais de um ano até tudo se resolver. Foi o pior ano da minha vida. Dificuldade financeira, brigas, eu não dormia à noite, eu estava à beira de ficar louca. E Jurandir? Só vendo, gente, não fazia nada. Gente, ele estava vendo o fim do casamento e só se vitimizava. Dizia que não sabia o que fazer e isso foi cada vez piorando. Um dia eu tive uma conversa muito forte com ele. Praticamente implorei para ele se mexer. Mudamos de casa, porém as contas ainda enchiam minha cabeça. Após um ano para finalizar a venda da casa e onde eu achava que tudo ia acabar, ele foi demitido. Acabou com nossos sonhos da casa nova. Foi aí que resolvemos morar em outro estado. Compramos a tal chácara, que era um sonho dele. Lembra a tal chácara que ela fala que eles compraram, mudaram lá e ele não fazia porra nenhuma na chácara? Quem assistiu a história, né? Quem não assistiu, eles compraram uma chácara no primeiro vídeo que ela contou e ela que tinha que fazer tudo. Fomos lá e chegando lá, como eu disse na primeira história, ele não se mexia para melhorar nada. Arrumou um serviço bom que logo seria promovido. Era uma escala 6x2, então tinha final de semana que ele estava trabalhando. Então, de tanto meu irmão encher a cabeça dele, isso mesmo, meu irmão, ele mudou de emprego. Só porque era mais perto de casa. Passou a ganhar quase metade do que ganhava. Isso, né, fez enxergar como ele só pensava nele. Não tínhamos mais intimidades, nem dormíamos juntos. Eu já tinha cansado de tudo, de longas conversas, para ver se ele entendia o que eu estava passando. Já tinha esgotado todas as minhas tentativas. Antes de desistir, eu já tinha ido atrás de tanta coisa, psicóloga, terapia, canal no YouTube. Eu ouvia várias histórias parecidas com a minha, buscava inspiração, fazia oração. Dani, eu fui guerreira. Até um dia que eu disse que eu não aguentava mais ficar lá. E como eu disse, a mãe dele chegou até a falar para ele mandar eu de volta com os meninos. Por fim, voltamos. Ao chegar aqui, tudo piorou. Até chegar o dia dele sair de casa. E vamos lá, Danis, Alice. Lembra que você disse no meu primeiro e-mail, tomara que ele não tenha voltado, Alice? E sim, ele não voltou. E foi assim, discutimos sobre ele ainda não estar trabalhando, enquanto eu nem tive tempo de arrumar minhas coisas, e eu já tinha conseguido trabalho. Ele jogou o celular e disse que ia procurar outro lugar para morar. Passou a noite sumido, achei que estivesse na casa da mãe, mas não disse que andou pela BR, que tentou... Mas não, disse que estava andando pela BR, que tentou se jogar em frente a um caminhão. Depois disso, disse que tentou se afogar num rio. Gente, mas não conseguiu fazer nada, tadinho. E ali eu vi que ele nunca foi um homem de verdade. No dia seguinte, ele voltou todo queimado de sol, suado, com a cara de cachorro abandonado, pediu para voltar e eu disse não. Foi difícil ver meu casamento acabar assim. Então ele pegou umas coisas e foi para casa da mãe. Passou 20 dias lá e fez de novo. Passou em frente de casa, jogou o celular e disse, tô saindo da sua vida, e foi. Avisei a família dele, que fizeram até uma publicação que ele tinha sumido, e no dia seguinte ele voltou. Pedindo para voltar e eu falei que não. Então ele viu que eu estava decidida. No mês seguinte, já estava com o advogado para resolver o divórcio. Tudo foi tranquilo, fizemos um acordo, ele deixou tudo para mim e para os nossos filhos. Isso sim foi uma atitude de homem, então resolvemos tudo. Hoje falamos só o necessário sobre os meninos. Ele paga a pensão e fica a cada 15 dias com eles. Posso dizer que somos melhores separados do que casados. Ele já morou junto com outra mulher e nem deu certo. Já faz 1 ano e 4 meses que separamos e foi a melhor coisa que eu fiz.
Até meus filhos dizem que está melhor. Meu mais velho até me disse: mãe, você nem tem mais aquelas dores de estômago que você tinha, né? Você não fica mais nervosa. Gente, isso dói, sabe? Saber que meus filhos passaram por momentos tristes assim. Outro dia eu disse brincando que ia voltar com o pai deles e o pequeno começou a chorar. Olha, eu sinceramente fiquei até chocada. Uma coisa que sempre disse foi que não casei para separar, mas sei que ninguém muda ninguém. Aquela ingênua que casou achando que ia ser tudo mil maravilhas, hoje vê que não basta um querer. Os dois têm que querer e fazer acontecer. Jurandir tinha sim coisas boas. Sempre falo que ele era um bom pai, um bom funcionário, mas nunca foi um bom marido. Sempre lá fui dessas pessoas fortes que não desiste, mas hoje eu vejo que tudo bem não ser forte o tempo todo. Eu acreditava que casamento era para sempre, mas não foi. E tudo bem também. Hoje eu vivo com meus filhos e estou bem. Continuo trabalhando e seguindo em frente. Não tenho que reclamar de Jurandir, mas tenho me incomodado com a mãe dele que fala mal de mim para os meus filhos. Ela diz cada coisa, gente, que eu saio pra balada, que eu vou procurar macho, que eu gasto dinheiro da pensão com cerveja, enfim, enche a cabeça deles. Mas eu já disse, Jurandir, resolve isso, senão vou processar essa véia. Ela tá cometendo um crime, alienação parental. Ele pediu um tempo para resolver, já que vai sair da casa dela. Enfim, não me arrependo de ter casado, me arrependo de ter me doado mais do que eu deveria. Eu dava meu sangue, gente, por aquele casamento. Eu fazia tudo. E eu me sentia realizada como Amélia. Mas eu vi que isso estava me levando no fundo do poço. Hoje eu cuido de mim. Eu sei que não é qualquer um que vai dividir seus dias comigo. Me tornei exigente, estou muito bem sozinha. Saio às vezes, mas não estou desesperada atrás de homem. E essa é a minha história. Dani, você está comigo todos os dias. E cada história eu aprendo mais com você. Um beijo. Ai, Alice, que bom que você mandou um update da sua história, porque eu amei, sério. Gente, quando a gente se dá valor, a gente fica tão exigente. A gente não põe qualquer pessoa na nossa vida, por isso que é importante você se valorizar, porque quando você se valoriza, você só vai colocar na sua vida pessoas que realmente merecem estar do seu lado. Não que ele não fosse, né, que ele fosse um homem ruim, né, igual você falou, mas, poxa, cara, tem horas que a gente cansa da gente ter que fazer tudo, ter que estar sempre se virando, correndo atrás. Tem horas que você quer, sabe, ser só aquela mulher frágil, sei lá. Eu não sou feminista achando que a gente tem que ter superpoderes, nada disso. Eu lembro que uma vez a minha madrasta, que Deus a tenha, ela falou um dia pra mim, né, ela falou: Dani, a única vez que eu consegui ser assim... uma mulher relax foi com seu pai, porque o meu pai, ele realmente era o homem da casa, né? Meu pai resolvia as coisas da casa. Aí quando meu pai morreu, a minha madrasta, ela teve um envolvimento com um outro homem, né, uns anos depois. E esse cara, gente, ele era assim, a red flag em pessoa, sabe? Eu cheguei a conhecer ele. E ela falava assim, meu Deus, que diferença, sabe? Então, depois ela terminou esse relacionamento, ela ainda ficou uns anos com esse cara, acho que uns 2, 3 anos. Depois eles terminaram e acho que até ela morrer, cara, eu nem sei se ela teve outro homem. Porque ela falou assim, Dani, todo homem que eu conheço, eu ponho não é com essas palavras, mas ela botava na régua do meu pai ali, sabe? E ela falava, meu Deus, eu tô cansada de eu ter que resolver tudo, de eu ter que chegar, ir lá e fazer acontecer. Ai, tem horas que a gente só quer ser, sei lá, esposa. Ai, nossa, tô aqui, ai, sabe? Tem aquela hora que você quer ser aquela pessoa frágil. Ai, tô aqui no sofá, me faz um carinho. Mas não, cara, você tem que matar um leão por dia. Eu sempre falo assim, que em Londres eu tinha muito essa sensação, sabe? Apesar de Bruno estar com as crianças, né? Gente, parecia que eu acordava e que eu ia para uma guerra. Vocês não estão entendendo. A minha vida em Londres, ela me cansou tanto, porque era eu e eu. Então, assim, eu tinha que fazer dar certo, eu tinha que correr atrás, né? Eu tava sozinha.
E eu tinha que fazer por mim, eu tinha que fazer pelos meus filhos, e se eu não conseguisse fazer por eles, eu já me sentia frustrada. E hoje, com o Marcos, é tão bom, porque, sei lá, eu aprendi a relaxar. Eu aprendi a ver que, assim, claro que eu também, né, ajudo, tenho meus compromissos, mas ele faz muito pela gente, né, pela nossa família aqui. Então, assim, é bom também eu estar nesse lugar, de eu querer... deixa eu ser mimada também um pouco. Eu também quero ser mimada um pouco. Eu também quero uma pessoa que chegue... trouxe um presente pra você. Olha, vamos fazer uma viagem, vamos fazer isso. E eu nunca tive isso, sabe? Eu sempre tive que correr atrás de tudo. Já contei pra vocês, né? Quando meu irmão contou a história dele no canal. Desde que meu pai morreu, depois com a minha mãe... Então, assim, era muita carga em cima de mim. Era muita carga. Nossa, parecia que desde os 17 anos eu carregava assim, um mundo nas minhas costas. E eu lembro que quando eu fiz terapia, nas primeiras vezes que eu fui, ela falava, Daniele do céu, mulher, você carrega o mundo nas costas. Então, Alice, eu vi que você também carregava o mundo nas costas, né? E é bom a gente aprender também a deixar a gente ser mimada, a gente, sabe? Então aprenda. E a gente, quando se dá valor, eu falei isso tudo pra chegar nessa parte, né? A gente sabe realmente o que a gente quer na nossa vida. A gente sabe realmente as pessoas que a gente quer na nossa vida, né? A gente já começa a prestar atenção nas red flags, nas bandeirinhas vermelhas lá. Se a pessoa faz uma coisinha que você não gosta, provavelmente você não vai querer que ela esteja na sua vida, sabe? E você vai falar, não é isso que eu quero pra mim. Então, isso é muito bom. Alice, eu tenho certeza que você tá muito melhor hoje do que você tava antes. E eu fico, assim, muito feliz, né? De você estar aqui no canal, aprender com as histórias, aprender a se valorizar, sabe? Entender que você... sabe, entender que você merece ser feliz, que você merece uma pessoa que te apoie, uma pessoa que tá ali por você. Eu fico muito feliz de ler a sua carta hoje, sério, tá bom? Um beijo pra você, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!